Está aqui. E que fala de teto de gastos. Gastos do governo federal, petista critica o mecanismo que congela investimentos públicos. Essa é a fala do ex-presidente Lula. Está aí. Joga a matéria. Inácio Lula da Silva voltou a criticar as regras que limitam os gastos do governo federal e defendeu mais investimentos em áreas como a saúde, educação, ciência e tecnologia. Ele chamou o mecanismo de controle das contas públicas de irresponsável. Eu não preciso de lei de teto de gasto. Quando você faz uma lei de teto de gasto é porque você é irresponsável, porque você não confia em você, porque você não confia no seu taco, porque você não tem segurança do que vai fazer. Quem é que obrigou o governo a fazer o teto de gasto? O teto de gastos foi aprovado ainda em 2016 durante o governo de Michel Temer. O mecanismo limita os gastos públicos em 20 anos, com um aumento que segue os índices da inflação. Segundo o petista, a regra ignora a necessidade de investimentos na saúde para acabar com a fome, para acabar com o desemprego, para aumentar o salário, para melhorar as coisas nesse país e classificou a medida como desnecessária se houver a previsibilidade no Brasil. Foi o sistema financeiro que queria garantir o seu, sem se importar que o povo tem direito a uma parte. Sem se importar que você, quando coloca um teto de gasto, você tem que colocar investimento para a saúde, investimento para acabar com a fome, para gerar emprego, para aumentar salário, para melhorar as coisas nesse país. Tá aí. E hoje também o ex-presidente Lula, falando com banqueiros, ele manteve o mesmo discurso. E aí, Herbert Lise, esse discurso é um discurso político? Você acha que está na Constituição, teve os avanços, na verdade, não ter teto de gasto? Eu queria saber se é irresponsável ou se... Porque Paulo Guedes já defendeu também a coragem de alguém enfrentar essa medida. Mas a palavra é contigo, Herbert Lise. Você não vai dizer que aqui vai falar militância, jorrar militância, tá, Zezinho? Antes de eu fazer minha análise. Mas olha só, desde que surgiu a PEC, né, que trouxe a inovação do teto de gastos, eu fui contra. Porque o teto de gasto, ele prejudica quem mais precisa, que é a camada mais pobre da população, que precisa estar dentro do orçamento público do nosso país. O nosso país é muito rico. Porém, precisa, né, de um olhar carinhoso para quem mais precisa. E, além disso, o teto de gasto ele não promove a equidade social. Ele favorece o capital rentista, o capital financeiro, né, que vive da especulação, que vive do papel moeda, de explorar, né, quem produz. Isso é uma realidade, é uma verdade. E o teto de gasto no nosso país beneficia quem? Aos ricos, às elites, e tira do orçamento a camada mais pobre do nosso país. O teto de gasto ele não combate a desigualdade, pelo contrário, ele aumenta o abismo social que existe no nosso país. Infelizmente, né, é um Congresso, né, que é insensível à classe mais pobre, apesar das medidas que foram tomadas com auxílio emergencial, mas a gente sabe que foi pressão da sociedade brasileira e da grande maioria que dorme com medo de quem está sem dormir, com fome, Buiu. E, infelizmente, né, as pessoas pensam, né, que o Estado brasileiro, né, falta dinheiro. Não falta. O que falta é gestão no recurso público e o combate à corrupção.